Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Com essas palavras do evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 32, saúdo a cada uma de vocês que conosco celebra este culto. Este é o terceiro domingo da Páscoa, também chamado Misericórdia Dominis, ou Misericórdia de Deus. Este domingo, para a nossa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, é muito especial. É o dia em que celebramos o fato de que Deus se tornou ser humano, serviu o mundo e deixou uma tarefa para a sua igreja: o serviço de amor à próxima, o serviço de amor ao próximo. Este serviço também é conhecido como diaconia. É o jeito de ser igreja que caminha em busca da paz e da reconciliação, anunciando o que nos faz arder o coração e denunciando o que nos abate a esperança. Celebramos este culto em nome e na presença de Deus, que misericordiosamente libertou o seu povo da escravidão e o conduziu pelo deserto até chegarem à terra prometida, que em Jesus Cristo, encarnação da sua misericórdia, nos salvou, e que com seu Santo Espírito conosco caminha e faz arder nossos corações, reconhecendo a sua presença junto a nós. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Convido para um momento de oração para confessarmos os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Oremos.
Deus de bondade, Deus de misericórdia, há poucos dias recordamos a tua morte e ressurreição. Depois que ressuscitaste, muitas vezes apareceste a tuas discípulas e discípulos. E como foi importante para esse grupo te ver mais uma vez, para certificar-se de que tudo que viveram, aprenderam e experimentaram contigo não havia sido em vão. Que o teu poder, testemunhado tantas vezes por elas e eles, era, inclusive, superior à morte, a mais temível das inimigas. Perdão, Senhor, por nossa pouca fé em Ti, ou melhor, pela fé descomprometida que temos. Uma fé que recorre a Ti somente em caso de necessidade. Te convidamos para estar em nossas casas, mas não abrimos a porta quando bates, ou não te convidamos a entrar e sentar-se à mesa conosco, para nos revelar as escamas que encobrem nossa visão. Escamas que nos impedem de perceber tua companhia junto a nós. E da mesma forma como não te percebemos, também não enxergamos a necessidade da pessoa ao nosso lado. O egoísmo, a ganância, o ódio, a falta de empatia, de solidariedade nos dominam. Conseguimos ver somente o que está acontecendo no limite de nossas casas. Com isso, mantemos nossos ouvidos, nossas mãos, nossos corações fechados para o clamor do teu povo. Perdoa-nos, Deus de misericórdia. Tenha compaixão de nós. Nós suplicamos, Senhor, o teu perdão, cantando. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Perdão pedimos porque faltamos e tua vontade não praticamos. E o inferno e a que sofre abandonamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Perdão pedimos, porque faltamos e tua vontade não praticamos. E o inferno e a que sofre abandonamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Assim lemos em Tito, capítulo 2, versículo 14. Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém. Porque Deus é Deus de misericórdia, elevamos as nossas vozes e clamamos com quem sofre e com quem chora. Clamamos com as vítimas de um sistema econômico e social injusto que provoca fome e miséria. Clamamos com as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e que nesse período de quarentena
não estão conseguindo sair de suas casas para buscar ajuda ou denunciar os seus agressores. Clamamos com as vítimas desse novo coronavírus que morrerão porque não serão selecionadas para receber o tratamento, por serem idosas ou por terem alguma deficiência, ou simplesmente por não produzirem. Diante de tanto egoísmo, violência, crueldade e descaso com a vida, nós clamamos: Kyrie eleison, tem Senhor piedade. Deus o Todo-Poderoso, que veio até nós por meio de Jesus Cristo, conhece a nossa angústia, sabe das nossas limitações. Ele acolhe o nosso temor e vem nos socorrer. A Ele elevamos o nosso louvor e a nossa adoração cantando. Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas no firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu
meu Senhor, louvado seja o 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 meu Senhor. Convido você para um momento de oração. Oremos. Eterno e bondoso Deus, Tu és o bom pastor que deu a vida para nos salvar. Tu passaste por este mundo e enfrentaste todas as tentações, limitações, dificuldades e dores que nós, seres humanos, enfrentamos. Tu sabes como é difícil para nós incluir a nossa próxima e o nosso próximo em nossas preocupações diárias, quando nós mesmas já temos tanto que pensar, tanto que decidir, tanto que resolver e fazer. Mas Deus, Tu és misericordioso e transforma os corações de Teus filhos e de Tuas filhas para que sejam também misericordiosos. Envia-nos o Teu Santo Espírito, Senhor, renova nossas vidas, renova a face da terra. Isso te pedimos por Cristo, Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Glória, pureza, a palavra do Senhor e também consolo aos que sofrem sua dor. Ela é alimento e nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz, tira-me o medo, para que eu possa ver tua benignidade, tua salvação, Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Ouçamos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35, prevista para este fim de semana. Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles.
mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já se faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui, palavras do Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Era domingo de Páscoa, queridos irmãos e queridas irmãs, e poucos dias haviam se passado desde a crucificação e a morte de Jesus Cristo. 2 dos discípulos de Jesus resolveram voltar para sua casa, ao povoado chamado Emaús, que ficava a 10 quilômetros de distância de Jerusalém. E no trajeto, enquanto andavam, juntou-se a eles um desconhecido. Era normal que um grupo se formasse durante a caminhada, porque isso servia de proteção, tornava a caminhada mais segura. E o estranho demonstrou interesse no tema da conversa entre os 2 discípulos e quis saber mais detalhes. Os discípulos reagiram, a primeira reação deles foi de surpresa. Como é que ele não havia escutado nada se a morte de Jesus, a condenação de Jesus, havia causado tanto alvoroço, havia sido tão comentado? Mas essa primeira reação de surpresa deu lugar
há um contentamento de poderem expressar, falar, contar para alguém da sua dor, da sua tristeza, da sua frustração. Eu imagino que você, que já passou por uma perda de um ente querido ou por uma situação onde os problemas se acumulavam e vinham como uma onda atrás da outra na tua vida, deve conhecer muito bem esse sentimento, como é bom encontrar alguém com quem se possa conversar, que te ouve, que te entende, que acolhe os teus sentimentos. E aqueles 2 discípulos encontraram isso naquele estranho e aproveitaram então esse momento, essa oportunidade para colocar para fora tudo o que se passava, o que pesava em seu coração. Falaram da morte de Jesus e da frustração que essa morte lhes causara. Eles achavam que finalmente havia chegado aquele que restabeleceria o reino de Israel, que devolveria ao povo de Israel a liberdade, a autonomia política, mas tudo não passara de ilusão. A cruz calou, a cruz acabou com todas as suas esperanças. Sim, é verdade que algumas mulheres, logo cedo naquele mesmo dia, haviam ido até o túmulo e voltaram dizendo que o haviam encontrado vazio e que anjos haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Alguns discípulos também foram lá conferir esta história e retornaram também afirmando esse mesmo absurdo. A dor, a tristeza, a frustração eram tão grandes. Daqueles discípulos, essa dor, essa frustração, essa tristeza eram tão grandes que nem as palavras de repreensão de Jesus eles escutaram. Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Aqueles 2 discípulos não se deram conta de que aquele desconhecido que aparentemente não sabia nada sobre Jesus, agora lhes explicava que tudo o que havia acontecido já estava previsto nas Escrituras Sagradas. A dor, a tristeza, a frustração, o medo tem esse poder sobre nós de embotar nossos sentimentos, nossos sentidos, de bloquear nossa capacidade de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E quando chegaram então perto de Emaús, o estranho fez menção de que seguiria adiante o seu caminho, mas foi retido por aqueles 2 discípulos com um pedido muito simples. Fique conosco porque a tarde e a noite vem chegando. Eu me pergunto, queridos irmãos, queridas irmãs, se esse pedido era somente uma questão de formalidade, de obrigação, que eles tinham de cumprir a lei da hospitalidade. E pessoalmente eu creio que não. Eu creio que aqueles 2 discípulos queriam, eles necessitavam que aquele desconhecido permanecesse mais tempo ali e lhes falasse essas palavras de consolo, de conforto, de ânimo, que tanto estavam necessitando. Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. A saudade, o medo, a preocupação, são mais fortes quando escurece. Vocês concordam? Quando a noite cai e tudo silencia, é o momento de nos depararmos com os nossos fantasmas, com aquilo que nos assusta, preocupa ou entristece. Durante o dia os afazeres nos distraem, mas à noite, quando a noite cai,
eles voltam para nos inquietar. Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus aceitou o convite e a forma como ele deu graças e partiu o pão fez com que os olhos dos discípulos se abrissem e só então eles conseguiram compreender aquilo que haviam sentido ao longo do caminho. Um sentimento bom no coração, uma ardência no coração, resultado do sentimento de segurança, de aconchego que eles sentiram naquele homem. Fique conosco, fique conosco. É o nosso pedido a Deus nesse tempo de tantas incertezas, de tantas informações contraditórias, de tantas notícias falsas, de ameaça de doença e de morte cada vez mais próximos de nós. Como nós necessitamos, como nós carecemos da presença de Deus em nossas vidas, em nossas casas, em nosso mundo. Na Páscoa celebramos o raiar de um novo dia, de uma nova época, porque Jesus venceu a morte. Mas parece que ainda não conseguimos viver essa alegria da Páscoa, alegria da ressurreição, da vida nova ofertada por Jesus Cristo. Nossos olhos estão como os dos discípulos, fechados. Sentimos um calor do aconchego de Deus, mas não permitimos ou não conseguimos viver a alegria completa desse sentimento. Fique conosco, Senhor. Pedir para Jesus ficar, queridas irmãs, queridos irmãos, é permitir que esse encontro com Jesus traga algo novo para a nossa vida. E para isso é necessário abrir mão do egoísmo, da ganância, da sede de ter, de ser, de poder, que nos afastam uns dos outros, umas das outras, e nos fazem enxergar não como irmãos e irmãs, mas como inimigos e inimigas. Aqueles 2 discípulos permitiram que Jesus entrasse em suas vidas. Abriram a porta de seus corações, de suas casas, para que Jesus entrasse e pudesse cear com eles. E essa comunhão com Jesus, fez com que seus olhos se abrissem e a alegria da Páscoa se tornasse uma realidade na vida deles. E naquela mesma hora, sem temer o escuro, o caminho de volta até Jerusalém, eles foram contar aos outros discípulos, às outras discípulas, que haviam vivenciado. Fique conosco, Senhor. Quanta transformação num pedido tão simples. Nesse tempo de quarentena, que a nossa alegria, queridos irmãos, queridas irmãs, que nossa alegria da salvação conquistada por Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição, sejam também assim como aconteceu com aqueles 2 discípulos, seja assim também em nossa vida, perceptíveis na nossa firme posição de ficar em casa, nos cuidando dos nossos, das nossas, cuidando das pessoas que precisam sair, preservando a nossa saúde, principalmente daquelas pessoas que não podem ficar em casa. E que ao ficarmos em casa e abrirmos a porta para Jesus entrar, convidando-o para entrar, que ele encontre aí um lugar onde ele possa se sentar à mesa conosco, um lugar de encontro, um lugar de respeito, de ausência de violência, um lugar de aconchego,
e um lugar de amor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco porque é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco. Que esse seja o seu, o meu, o nosso pedido, hoje e sempre. Amém. E que a graça e o amor de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guardem nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. Convido vocês a unirem-se a toda a cristandade na terra para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
Jesus Cristo, nosso irmão, que sentido teria a nossa vida se tivesses permanecido na sepultura, se tivesses tido o fim esperado pelas autoridades judaicas e romanas que te condenaram à morte? Graças damos por tua vitória sobre a morte. Essa vitória nos enche de esperança, esperança de que a realidade, às vezes tão cruel e desanimadora, tem seus dias contados. Que a noite tão longa e fria logo passará e veremos raiar um novo dia. Confiantes de que junto a nós caminhas, que atendes ao nosso pedido para que conosco fiques. Nos animamos a nos achegarmos a Ti em oração para interceder por situações e também por pessoas. A pandemia pelo novo coronavírus, Deus de amor, escancara aquilo que já sabemos, a enorme desigualdade social que há no mundo. Há pessoas que não têm as mínimas condições para se proteger porque não têm casa ou porque não têm acesso à água potável para higienizar as mãos, porque não têm dinheiro para comprar sabão. Escancara também a ausência completa de justiça de gênero. Para milhares de mulheres, meninas, crianças, ficar em casa significa dividir espaço com seu agressor e ser submetida diariamente a sessões de violência e, por que não dizer, de tortura. Apesar do que as autoridades vêm dizendo, a realidade nos hospitais é bem outra. Não há equipamento de proteção suficiente e de qualidade para os profissionais, as profissionais da saúde. Muitas dessas pessoas já foram ou serão contaminadas, tornando o atendimento às vítimas ainda mais precário. É terrível, Senhor, ouvir da boca de quem é responsável por administrar e viabilizar que toda pessoa tenha acesso a tratamento de saúde digno, um direito fundamental, que será necessário selecionar. Selecionar quem receberá ou não o tratamento contra o Covid-19. Dentre as pessoas não selecionadas, estará alguém de nossa família, Senhor. Talvez nossa mãe, talvez nosso pai, nosso filho ou filha. O presente mais precioso que recebemos de tuas bondosas mãos está nas mãos de autoridades que se conformam com a morte de milhares de pessoas, como se isso não representasse nada, Deus. Olhando nossa realidade, compreendemos bem o sentimento de tristeza, decepção e desolação que aqueles discípulos de Emaús carregavam junto consigo enquanto caminhavam. Mas somos pessoas de fé e confiamos que Tu também conosco caminhas, que compreendes nossos sentimentos de impotência e temor, mas que também nos anima a ver mais além da escuridão. Tu abres nossos olhos, pedimos isso, abra, Senhor, os nossos olhos. Aquece com a Tua presença nossos corações e fica conosco enquanto a noite perdura. Fica conosco, Jesus, luz do mundo, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Não nos deixe esmorecer e proteja-nos, Deus de amor, de todo o mal. Proteja nossos queridos, nossas queridas, de todo o mal. E fortalece, Deus, a nossa fé. Anima-nos para o serviço de amor a quem necessita. E tudo mais que se passa em nossos corações, a Ti elevamos quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a estender as suas mãos como sinal de acolhimento da bênção de Deus. Que em teu coração e em tua casa haja a bênção de Deus. Que em teu ir e vir haja a paz de Deus. Que em tua vida e em teu servir haja o amor de Deus. Que em teu final e o teu novo começo se estendam os braços de Deus para te receber e te levar ao lar. E assim te abençoe o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a você e a sua família uma abençoada semana. Se puderem, fiquem em casa, observem essa quarentena com responsabilidade, com seriedade, para que possamos voltar a nos encontrar, a celebrar culto a Deus presencialmente o mais rápido possível. Fiquem com Deus, até o próximo culto e até lá, sirvam a Ele com alegria.